Amados irmãos, amadas irmãs, nós realmente louvamos ao Senhor, porque Ele é aquele que nos chamou, não somente nos chamou, mas nos fez um com Ele. Hoje, nós somos membros do seu corpo. E em Efésios, capítulo 4, principalmente dos versículos 4 a 6, nos mostra os 7 uns que são a base da nossa unidade. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai de todos. Nós vimos que esses 7 uns nós podemos dividir em 3 grupos. E essa formação dos 3 grupos é baseado na nossa experiência. Nós cremos no Senhor, fomos inseridos no corpo de Cristo e nós recebemos o Espírito do Senhor. É um corpo e um só Espírito. E esse Espírito é aquele que opera em nós, é aquele que dá vida ao corpo, é aquele que supre o corpo e trabalha no corpo fazendo com que nós tenhamos uma esperança, a esperança da glória, a esperança da transfiguração do nosso corpo, a esperança da manifestação dos filhos de Deus e muitos outros aspectos, mas nós vimos somente 3 aspectos. Nós vimos então que esses 7 uns, nesses 7 uns, nós temos esses 3 grupos e em cada grupo nós temos um que representa ali o Deus triuno, a ação do Deus triuno. No primeiro grupo, nós temos o Espírito. E no segundo grupo, nós temos o Senhor. Nós vimos a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por meio da fé, nós cremos no Senhor. Nós cremos porque nós recebemos o Evangelho. Nós recebemos a palavra de Deus, nós temos a nossa crença baseada na palavra de Deus, no Evangelho, e pelo fato de nós crermos, nós fomos salvos, nós recebemos a vida eterna. E aí o Senhor nos mostra que a nossa experiência não pode ser somente a experiência de crer na palavra, mas também precisamos ser batizados. Então, uma só fé, um só batismo. Por meio do batismo, nós fomos batizados em Cristo. Isso está em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós fomos batizados na sua morte. Romanos 6:3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque nós somos batizados na sua morte, o Adão que estava em nós foi terminado. E em Romanos 6:4 nos diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Aleluia! Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo e agora nós andamos em novidade de vida. Glória a Deus. E aquele dia, a palavra em 1 Coríntios 6:17 diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia! Depois de nós crermos no Senhor, nós fomos batizados e houve essa transferência de Adão a Cristo. Agora vamos ver, por que aqui não está falando do filho, mas chama o filho de Senhor? Então vamos ver algumas razões, tá bem? Ok. Vamos primeiramente então ver o seguinte. No Evangelho de João fala a respeito de nós crermos no Filho, João 3,16.
Nós vimos já esse versículo, não é? Porque nós cremos no Filho. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali fala de nós crermos no Filho. Bom, agora, em Atos nos fala de nós cremos no Senhor, certo? Atos 16:31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos fala de crer no Senhor. João 3:16 fala de nós cremos no Filho. Nas epístolas de João, nós vemos que o Senhor é chamado de Filho, porque o Filho é para transmissão de vida. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, todas as vezes que a palavra quer se referir ao segundo do Deus triuno, quando a ênfase é vida, é chamado de filho, mas quando a ênfase é autoridade, é chamado de Senhor. Então aqui João, na epístola de João 5,12, 1 João 5,12, fala aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. E no livro de Atos fala muito do Senhor após a sua ascensão. Por quê? Porque agora ele é cabeça, ele fala a respeito da sua autoridade. Atos 2:36 diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando fala de Senhor, é uma questão de autoridade. E quando nós cremos no Senhor, nós temos o aspecto da vida e temos o aspecto da autoridade. Ele é a nossa vida, mas ele também é a cabeça do corpo. Não é algo maravilhoso? Olha, Efésios fala de Cristo como cabeça do corpo. Efésios 1:22 e 23 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Ele não é somente o Filho que nos dá a vida, ele é o Senhor. Ele é cabeça. Então, por isso, quando estamos falando sobre a unidade, falando sobre 7:1, 7:1 fala aqui de um Senhor, porque ele é a cabeça. Ele é o Senhor. Hoje os cristãos estão divididos porque não dão valor a Cristo como cabeça, não conseguem ver Cristo como cabeça, não dão ao Senhor autoridade de cabeça, negligenciam o Senhor como cabeça, negligenciam sobre a autoridade do Senhor. Por quê? Porque se estivessem conhecendo e experimentando Cristo como cabeça, não se dividiriam, porque cabeça cuida do corpo. Há um só Senhor, há um só corpo, não é isso? Não é maravilhoso? Uma cabeça, um corpo. Então, esta é a razão porque aqui menciona o Filho como Senhor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus.